Tudo bem? Vamos resolver mais uns exercícios de cálculo, tá? Sobre superfícies parametrizadas, tá? Então, a gente fez os exercícios do 1 ao 4, né? Aí depois do 5 até o 10 são exercícios que envolvem programas computacionais. Eu não vou fazer isso, então vou pular do 5 até o 10, que eu não tenho um programa para fazer. Então, agora a gente vai fazer do 11 até o 16, tá? De superfícies parametrizadas, ó. Recadinho, eu sou o professor Leonardo, tá? Aqui está o meu telefone de contato para mandar mensagens, apenas mensagens, pelo WhatsApp ou Telegram, tá? Para quem quiser auxílio em resolução de provas de exatas, tá? Não só de cálculo, de qualquer matéria de exatas, eu dou uma força aí na sua prova. R$ 150 o valor. Quem quiser uma força para fazer lista de exercícios ou entregar trabalhos também, pode mandar para mim avaliar o preço, dar um orçamento na hora, tá? E quem quiser aulas online para tirar dúvidas, o valor é R$ 100, tá? Trabalhamos com todas as matérias de exatas, tá? Não foi eu, é um outro rapaz. E também trabalhamos com antecedência, tá? Principalmente provas aqui. Prova você tem que agendar com antecedência, porque geralmente tem muita prova no mesmo horário, então não dá para atender duas pessoas ao mesmo tempo, tá? Então marque com antecedência. Então vamos lá. Ó. Vamos ao exercício. Ó. Case as equações com os gráficos identificados por 1 a 6 e dê razões para a sua resposta. Determine quais famílias de curvas da grade tem U constante e quais tem V constante. Então aqui nós temos 6 equações vetoriais, superfície, né? E temos aqui 6 gráficos possíveis, ó. Então cada uma dessa equação vai gerar um gráfico tridimensional, tá? E a gente tem que descobrir a cada equação eu vou atribuir qual gráfico, tá? Então vamos começar com a primeira equação aqui, ó, número 11, ó. Então, vamos ao exercício 11 aqui. Nós temos R de U e V igual a... eu não preciso copiar, não preciso escrever isso, né? É só eu copiar, mais fácil. Vamos copiar para cá. E essa é a minha equação vetorial, tá? Eu reparo aqui, ó, que tem I, J e K, referente aos eixos X, Y, Z. Já vejo um padrão circular aqui, ó, no plano XY, ó. Existe um padrão circular no plano XY. Eu tenho cosseno de V e seno de V, ok? E repara que associado a esse cosseno e esse seno, eu posso imaginar que tem um número 1 aqui na frente, ó. Então eu tenho, por exemplo, aqui eu posso pensar que é U 1 vezes cosseno de V, né? E para esse aqui eu posso associar, por exemplo, 1 vezes seno de Z. Esse número 1, ele não altera, né? A expressão, porque multiplicar por 1 não muda nada. O que significa esse 1? E esse padrão circular? Eu posso identificar um círculo de raio 1, né? No plano X, Y, identificado aqui por I e J. Ó. Então, vamos pegar aqui um sistema de coordenadas aqui, né? Eixo X, eixo Y e eixo Z. Eu consigo identificar aqui, ó, um círculo de raio 1. Estou marcando aqui uma medida 1. Aqui uma medida 1. Eu já consigo imaginar que tem um círculo aqui, um padrão circular, tá? Variando com uma coordenada V qualquer, de angular. Por exemplo, vamos chamar aqui de um ângulo V. Conforme V varia, ó. Conforme esse V varia, o cosseno varia entre menos 1 e 1. Portanto, o X varia entre 1 aqui e menos 1 aqui. E o Y também. O Y varia entre 1 aqui e menos 1 aqui, tá? E aqui eu tenho essa coordenada U. Desculpa, essa variável U que atua apenas na direção de Z. Tá? Então vamos pensar aqui o seguinte, ó, dado um valor qualquer de U e V.
dado um valor qualquer de u e v, eu vou ter que a minha coordenada x vai valer o cosseno de u, que pode variar entre menos 1 e 1. Digamos que vai variar exatamente para cá, ó, nesse comprimento aqui, tá? E a minha coordenada y vai valer seno de v, que digamos que seja essa medida aqui. Okay? E aí quando eu somar esses vetores, eu vou ter esse vetor aqui, ó. Certo? Então a coordenada a coordenada v me deu esse vetor aqui. Aí a coordenada u agora, digamos que u vale um certo número, e ele vai atuar na direção de z. Portanto, vai ter aqui um vetor de tamanho 1 no eixo z. E aí quando a gente somar esses vetores, ele vai dar um vetor que é a soma desse com esse, né? O desenho não ficou muito bom, né? Não vai dar para enxergar muito bem aqui, ó, mas a soma desses vetores seria algo mais ou menos assim, ó. Apontando para cima, né? E seguindo esse prolongamento aqui, ó. Esse vetor de baixo é a projeção desse vetor verde para baixo, e esse roxo é a projeção do vetor verde para lá. Então, vai me dar isso aqui, por exemplo. Então, para outra coordenada u qualquer e outra coordenada v, por exemplo, ó, eu pego um outro valor de v, digamos que vai me dar um vetor agora para cá, tá? E um outro valor de u, digamos que vai me dar um outro vetor para cá. E aí o vetor resultante é esse aqui. Ok? Aí digamos que eu escolho um outro valor de v. No plano xy vai dar um outro vetor, digamos que para cá. É um outro valor de v. E aí agora eu seleciono um outro valor de u. Vai me dar um outro vetor para cá. Para esse outro valor de u. E aí a soma dessas coordenadas vai me dar esse vetor aqui. Então já está mais ou menos dando para enxergar que esse vetor resultante, ó, ele tem uma assimetria que lembra um cilindro, né? A gente pode também fazer a derivada, ó. A derivada de R em relação a U. A derivada de R em relação a U, ó, aqui só tem V. Então não atua nessa coordenada, vai dar zero essa derivada. Aqui também vai dar zero. A derivada de U vai ser 1. Portanto é 1 vezes K, que é K. A derivada de R em relação a U é K. Portanto, quando eu vario apenas a coordenada U, o meu ponto na superfície ele só vai para cima, que é só até um vetor unitário K. Então, por exemplo, esse vetor aqui, ó, é como se eu estivesse variando só a coordenada U. Então, um ponto aqui, ele só sobe. Ou um ponto, digamos aqui, ele só sobe. E aí, se a gente fizer a derivada parcial de R em relação a V, o que a gente vai ter? Cosseno de V, derivando, né, é menos seno de V. E a derivada de seno é cosseno, então mais cosseno de V J. Eu vejo um padrão circular também, ó, como um círculo de raio 1. Então, quando eu mudo apenas a coordenada V, o meu ponto na superfície, ele descreve um círculo também de raio 1, tá? No plano XY, ou qualquer plano paralelo a XY. Então, analisando as derivadas, a gente também percebe esse padrão de cilindro, ó. A gente pode imaginar aqui, ó, que a minha superfície é um cilindro com o eixo de simetria no eixo Z. E aí, quando eu vario a coordenada U, essa derivada parcial em relação a U, ó, eu estou descrevendo essa linha da grade aqui, ó, né? Essa linha da grade
é quando eu caminho variando apenas a coordenada U. E quando eu vario apenas a coordenada V, eu descrevo essa família de linhas aqui da grade, ó. Círculo no plano x, y. Ok? Então conseguimos identificar, ó. A primeira equação, ela representa um cilindro com eixo de simetria em Z. Seria esse quarto aqui, ó. Então aqui a gente vai dizer que é o 11. Agora vamos para a próxima equação 12 agora. Vamos pegar ela aqui, copiar. Vamos estudar esse formato, ó. De cara aqui eu vou pegar de novo um sistema de coordenadas, né? X, Y, Z. Z, X e Y. X, Y, Z. E aí eu vejo aqui, ó, associado ao eixo X é esse aqui, ao eixo Y é esse, ao eixo Z é esse aqui. Eu já vejo um padrão circular de novo aqui, ó. Existe um padrão circular para um ângulo V, ó. Só que agora aparece uma variável U na frente. Que está associada como se fosse uma espécie de raio de um círculo, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Variando um valor de V, o cosseno varia entre menos 1 e 1. Logo, vezes U vai variar entre menos U e U. Então, no eixo X, vai variar entre menos U e U. E no eixo Y também, entre menos U e U. Então, existe um padrão circular aqui, ó. Digamos para um certo valor de U qualquer, por exemplo. Ó. Eu vou ter... eu já falar nessa parte aqui também, ó. Que no eixo Z também está associado a uma coordenada U. Então, vamos imaginar primeiro um valor de U qualquer. Quando eu pego um valor de U qualquer, vai representar um vetorzinho na direção de Z para cá, ó. Digamos um valor de U positivo. Eu tenho um vetor para cá, um certo valor de U, tá? E nesse ponto aqui eu posso imaginar um plano agora, né? Vamos imaginar um plano aqui, ó, com essa altura, paralelo a XY. Nesse plano eu posso imaginar esse padrão circular, ó, variando entre menos U e menos U e U, no eixo XY, ó. Isso vai me representar, ó, aqui é o centro de um círculo de raio menos 1 e 1, tá? E aqui a minha coordenada é angular V, tá? E se eu pegasse um valor de U diferente, um valor de U maior? Então, pegando um valor de U maior, ó, eu teria um vetor mais alto aqui. Só que também teria um círculo de raio maior agora, porque o raio varia com U, ó. Então aqui seria o centro de um círculo maior. Tá vendo? E se eu pegasse um valor de U igual a zero? Então eu não teria esse vetor subindo aqui, ó. Seria o próprio plano XY. E eu teria um padrão circular com raio valendo zero. Ou seja, seria um raio zero é um simples ponto aqui, ó. Então, para U igual a zero, eu tenho simplesmente um ponto aqui, na origem do sistema. Tá? É o ponto inicial. Já dá para ver que tem um padrão aqui que lembra algo como um cone ou uma paraboloide, né? Olha, ele pode ser um cone assim, tá? Ele pode ser algo, um paraboloide assim também, fazendo uma curva, tá vendo? Dá para ver um padrão semelhante a isso, né? Mas como o raio ele aumenta igual à altura, ó, se a altura varia com U, o raio aumenta na mesma proporção. Isso vai sugerir para a gente exatamente um cone, né? Ó, padrão de cone aqui, ó. Porque a altura U aumenta na mesma proporção que o raio.
remete a um cone, certo? Aí vamos pegar a derivada agora. O que acontece se eu derivar R, vetor R em relação a U? Mantendo o V constante, ó. A derivada de U é 1. Isso aqui é uma constante, ó. Então fica 1 vezes a constante. Dá simplesmente cosseno de V e mais... Aqui é a mesma coisa, ó. 1 vezes seno, que a variável V é uma constante, né? Seno de V, J, mais 1. Mais um K, né? Então mais K. Então, ó, seria... Vamos fazer a primeira outra derivada, né? Acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Então, a derivada parcial de R em relação a V agora. Mantendo um U constante. Mantendo um U constante, a derivada de cosseno de V é menos seno de V. Então fica menos U seno de V e aqui mais U, que é uma constante. A derivada de seno é cosseno. Então cosseno de V J. Então aqui, ó, a derivada de U em relação a V é zero, né? Então quando eu vario apenas a coordenada V, eu consigo escrever um caminho de padrão circular, ó, no plano XY, ó, ou num plano paralelo a XY, né? Então, dado um valor qualquer de U, por exemplo, vamos imaginar esse primeiro U aqui, ó, o U verde aqui, ó. Então, para esse valor de U aqui, um ponto na superfície vai descrever um caminho descrito por isso aqui, ó, um padrão circular nesse plano, ó. É justamente o padrão circular aqui, ó, tá vendo? Então, para um outro valor de U, eu vou ter agora um plano mais alto, né? Só que também um raio maior, né? Um círculo de raio maior. E tem esse padrão circular também, ó, num plano paralelo a x, y. Então, ele de novo vai descrever um caminho circular aqui, ó, num plano paralelo a x, y, tá? Então, variando apenas v, ó, eu tenho esse padrão aqui, ó, essas grades aqui circulares. Agora vamos pensar na derivada de cima aqui, ó, variando apenas u, tá? Eu tenho aqui um valor. Repara que aqui o v ele não é uma variável, né? Tá? Aqui, ó, o v é uma variável. A derivada em relação a v, o u era uma constante. Ou seja, o raio tinha um círculo de raio constante. Mas o v era uma variável, ó, que eu estou derivando em relação a v. Então, o v é uma variável. Então, mudando o valor de v, essa quantidade inteira muda e essa quantidade inteira muda. Ou seja, mudando o valor de v, ele está descrevendo um caminho circular, ele está se movendo, né? Ó. Porque v muda, o ponto vai mudando aqui, vai circulando. Agora aqui não, ó. A variável é u. Logo esse v é uma constante. Então esse valor aqui não está mudando, ó. Tanto que o vetor no eixo x aqui, ó, é uma constante, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui um valor no eixo x aqui, por exemplo. Tá? Vai representar esse vetor aqui, ó. E um vetor aqui, ó, no eixo y agora, digamos para cá. Vou fazer um pouquinho melhor, né? Pegar um vetorzinho para cá. E um vetor de tamanho 1, ó, em K. Um vetorzinho para cima, aqui de tamanho 1. Por exemplo, esse aqui. E quando eu somar esses três vetores aqui, ó, ele vai me dar um vetor, digamos que, para cá. Né? Seria a soma vetorial desse vetor com esse, né? Na verdade,
vou melhorar isso aqui, né? Tá mais para cá, na verdade, né? Um vetor mais puxando para cá. Eita! Vou tentar fazer melhor esse desenho aqui. Um vetor puxando para cá, que é a soma desse com esse. Aí sobe, somando com esse aqui. Então esse vetor aqui, ó, ele é uma constante. Por quê? Porque esse 1 aqui é uma constante em Z. E essas valores aqui, cosseno de V e seno de V, são constantes porque o V é uma constante. Logo, ele está descrevendo um caminho constante, ó, uma reta. É um caminho constante, tá vendo? E se eu pegar outro valor de V, um outro ângulo, aí é uma outra reta, mais ou menos para cá, tá vendo? Então eu vejo uma outra família dessa grade aqui, ó. Essas linhas aqui, esse caminho aqui, ó, eu ando quando eu mudo apenas a coordenada U. E cada uma dessas linhas é para um V diferente. Ok? E aí seria o cone, seria esse caso aqui, ó, tá? Então esse aqui é o exercício 12. Vou marcar aqui que é o 12. Vamos pro 13 agora. Copiar essa equação. Então, vamos estudar agora essa superfície vetorial, né? Então aqui tem fazer meus eixos Z, X e esse aqui Y. Então, vamos lá. Aqui eixos X, Y e Z. Eu já consigo ver de novo um padrão circular aqui, ó, no eixo X e Y, semelhante ao que eu vi antes, né? Ó. Dado um valor de U, eu tenho um certo raio. E aqui, um padrão circular variando com uma coordenada V, né? Um plano paralelo a X e Y. Ó. Então, vamos escolher um valor qualquer de U. Escolhendo um valor qualquer de U, eu vou ter, digamos que um círculo aqui. Opa. Então eu tenho aqui um certo círculo para um certo valor de U. E aí, conforme eu vario a minha coordenada V, eu descrevo esse ângulo aqui, um ângulo V. Mudando V, eu descrevo esse círculo. Então, para um outro valor de U, eu teria um outro círculo, tá? Um círculo maior, no caso, ou menor, dependendo do valor de U. E no eixo Z, eu tenho essa variável V, que é a mesma variável angular de antes, né? O mesmo ângulo que está aparecendo aqui e aqui, ele aparece aqui também, ó. Tá? Então, como é que vai funcionar isso aqui? Vamos imaginar, por exemplo, aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho no desenho. Tá. Vamos imaginar um ângulo de 0 graus, tá? Vamos lá, ângulo de 0 graus. Cosseno de 0 é 1. 1 vezes U dá U. Aí eu tenho aqui seno de 0 graus. Seno de 0 é 0. Vezes U dá 0. E um ângulo 0, né? Aqui também daria 0, né? Assumindo que V vale 0. Então quando V vale 0, aqui vale 0, aqui vale 0. E aqui vale U. Então é um vetor de tamanho U no eixo X. Ó. Então
Vamos pegar aqui, ó. Vamos imaginar que a coordenada angular, ó, ela varia com a parte de x, ó. Então, eu tenho aqui o eixo x, aí eu abro um ângulo para cá. Então, quando eu vou abrir um ângulo para cá, eu vou descrever um certo ângulo aqui, tá? Então, estou descrevendo um ângulo, esse é um ângulo V. Então, quando o ângulo é zero, eu tenho um vetor de tamanho U para cá. Tá? Um vetor de tamanho U. Vamos imaginar que U é constante por enquanto, tá? Vamos imaginar um valor de U constante. Pode ser 1, por exemplo, né? Vamos imaginar que o U vale 1. Então esse aqui é o para V igual a zero e esse U constante, tá? Agora vamos imaginar que o valor de V aumenta, ó. Eu aumentei o valor de V, então eu abri um certo ângulo aqui. Então eu estou descrevendo esse caminho circular, certo? Porém, eu estou indo para cima agora, ó, na mesma proporção de V, mesma proporção do ângulo. Ó. Vai surgir um vetorzinho agora, ó. Então, além daquele vetor ali, ó, de antes, esse vetor ele veio para cá. É um padrão circular, lembra? O mesmo padrão circular aqui, só que ele abre o mesmo ângulo para cima. Então, um vetorzinho para cá. E se eu aumentar o ângulo, vamos pegar aqui um ângulo maior agora. Um ângulo maior. Eu vou ter agora esse padrão circular veio para cá. Porém, esse valor vai aumentar também na coordenada z. Então eu vou ter um ângulo, uma altura um pouquinho maior a partir daqui. Tá conectando esses pontos, ó. O que eu enxergo aqui, ó? Eu comecei aqui, eu vim para cá. Eu vim para cá. Eu estou subindo. Só que enquanto eu subo, com o ângulo, conforme o ângulo abre, eu estou subindo. E ao mesmo tempo que eu estou subindo, eu estou descrevendo um padrão circular aqui, ó. Então é algo como uma espiral, ó. Então o ângulo tá aumentando. Eu subo e vou girando. Conforme eu giro, eu aumento o valor de V, eu vou subindo e vou girando. É um padrão de hélice. Ok? Vamos pegar as derivadas parciais agora. Isso tudo que eu falei para um valor de U constante, né? Por quê? Porque eu fiz uma certa hélice aqui, ó. É óbvio que se eu pegar um valor de U maior, eu vou ter um círculo de raio maior, né? Logo eu teria uma hélice maior, ó. Uma hélice que começaria aqui e iria aumentando, né? Teria uma hélice com um valor de U maior. Ok? Vamos pensar na derivada. A derivada de R em relação a U. Eu vou ter, aqui vai dar 1 e aqui é uma constante. Então, cosseno de V e mais seno de V J. E aqui não tem U, então dá zero. Então, quando a minha variável é U, logo esse V é uma constante, então isso aqui não está variando em nada. Ó. Isso aqui não é uma variável, é um valor fixo, é um vetor fixo aqui de tamanho U, de tamanho cosseno V em X e um vetor de tamanho seno V em Y. Então vamos pensar nisso. Ó. Então, dado um ponto qualquer na minha superfície, né? Digamos que um ponto aqui, por exemplo. Eu vou ter um vetor em X desse tamanho, um vetor em Y desse tamanho. E somando eles dá esse vetor aqui. Okay?
Então, quando eu mudo apenas a minha variável u, eu caminho nesse sentido aqui, ó. Estou caminhando para cá. É uma reta paralela ao plano x, y, tá? Porque lembra que eu falei que tinham várias hélices possíveis? Ó, imagina uma outra hélice aqui, ó. Uma hélice de tamanho de raio U maior, ó. Então uma hélice um pouco maior. Então quando eu vario a direção U, eu estou variando, ó, caminhando de uma hélice para outra, ó. Uma hélice de um certo raio para uma hélice com um raio maior. Ok? E quando eu vario, ó, R em relação a V. Então aqui U é uma constante, cosseno, derivada de cosseno é menos seno, ó. Menos U seno de V e mais U derivada de seno é cosseno. Então cosseno de V J mais a derivada de V em relação a V é 1, então 1K é K. Então, ó, agora o U é uma constante, né? Que aqui a variável é V, então eu vou fixar um U constante, ou seja, é uma dessas hélices, digamos que seja a hélice verde. Então, quando eu vario o U, ele vai descrever um círculo aqui, ó, no plano x, y, ao longo dessa linha, dessa hélice verde aqui de U constante. Ele vai descrever um padrão circular. Porém, ó, existe um vetor de tamanho 1 no eixo Z. Ou seja, dado um ponto qualquer aqui, ó, digamos aqui, ele tem um vetor no eixo X, um vetor no eixo Y e um vetor de tamanho 1 no eixo Z. Quando eu somar esses vetores, vai dar esse vetor aqui. Logo, para esse ponto, variando V, eu vou andar nessa direção aqui. Ok? É um pouquinho difícil de tentar enxergar isso aqui, ó. Essa direção aqui que eu acabei de desenhar é uma direção tangente à linha verde, tá? Ou seja, ele está caminhando ao longo da linha verde aqui, ó. Ele está descrevendo um círculo e está subindo. Essa linha aqui é uma linha tangente à linha verde, tá? Então é isso, ó. Variando o valor de V, ele caminha ao longo da linha verde, da minha espiral. Variando o valor de U, ele troca de uma espiral para uma outra espiral de tamanho maior. Então tem essas grades aqui, ó, para visualizar. Então essa grade aqui, né? E tem uma outra grade, ele caminha para cá, trocando de uma espiral para uma espiral maior. E aí, isso representa esse caso aqui, ó. Então esse aqui é o 13, para ver justamente o que eu acabou de falar. Aqui temos o 13. Epa, vou colocar em vermelho aqui. Vamos usar o 14 agora. E aí ele tá escrito de um outro jeito, né? Ele parece, não aparece o R, por exemplo, mas é isso a mesma coisa. O R é igual a xi, ou seja, x é o ao cubo. Então xi mais
YJ, ou seja, U seno de V J mais ZK, portanto mais U cosseno de V K. É a mesma coisa. Só que aqui tudo condensado em uma única expressão. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Sistema de coordenadas X, Y e aqui Z. E aí, observando aqui, ó, eu já vejo aqui, ó, um padrão circular no plano YZ. Que é esse plano aqui, ó, YZ. Então posso enxergar para um certo valor de U, por exemplo, esqueci de colocar o meu I aqui, né? Ó, aqui, então, aqui é U ao cubo I. Epa. U ao cubo I mais. Então, dado um valor de U, por exemplo, vamos imaginar um valor de U, 1, por exemplo. Então, no eixo X eu tenho um ao cubo. 1 ao cubo dá 1. Então, eu tenho aqui esse vetor aqui. E aqui eu vou ter esse padrão circular com um raio de tamanho 1. Então, aqui eu imagino um plano paralelo a YZ com um círculo de tamanho 1 paralelo a YZ. Esse padrão circular, tá? Vamos imaginar agora um raio de tamanho 2. Um raio de tamanho 2, ó, eu vou ter esse vetor. Desculpa. Um valor de U igual a 2, ó. Se eu pegar U igual a 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar um pouquinho esse desenho. Esse desenho vai fazer um pouquinho menor, ó. Então aqui é um vetor 1, tá? E aqui eu tenho um círculo de raio 1. Agora eu vou pegar um valor de U igual a 2. Repara que aqui é 2 ao cubo agora, ó. 2 ao cubo dá 8. Então eu vou ter um vetor bem maior agora. Esse aqui é um vetor de tamanho 1, esse aqui é um vetor de tamanho 8. E aqui agora eu vou ter um círculo, ó. A partir daqui, imagina um plano, um círculo de tamanho de raio 2, ó. Porque o U vale 2, né, ó. Aqui eu tenho... aqui era 2 ao cubo, né? Então aqui é 2, ó. Então é um círculo 2 vezes maior, ó. Então não é tão grande esse círculo. É um círculo que não aumentou tanto, né? Esse vetor daqui para cá aumentou bastante, ó, mas o círculo não aumentou muito. Então, semelhante ao que a gente fez no outro, ó. Se aqui fosse simplesmente U, não tivesse ao cubo aqui, ó. Isso aqui seria um cone, né? Mas como aqui, ó, é U ao cubo, é diferente. Por exemplo, se aqui fosse U ao quadrado, se fosse U ao quadrado, esse cone mudaria para um padrão parabólico, assim. E se for U ao cubo, é uma parábola mais forçada, é uma parábola mais fechada. O padrão parabólico, aí ele assume um padrão assim. Ok? E aí vamos pegar essas derivadas agora. Por exemplo, a derivada de R em relação a U. Eu vou ter 3 U ao quadrado e mais, que dá 1, portanto, seno de V J mais cosseno de V K. E aí a variável é U, logo aqui V não é uma variável, isso aqui então é uma constante, ó.
Então eu posso imaginar, ó, para um ponto na minha superfície, um vetor de tamanho seno v paralelo a y. Então imagina um ponto aqui, por exemplo, ó. Eu vou ter um vetor para cá, paralelo a y. Vou melhorar isso aqui. Um vetorzinho para cá. E um vetorzinho, ó, na direção de z agora, ó, para cá. Ok? Somando eles, ó, na verdade, tem mais um, tem esse aqui, ó, 3u ao quadrado, um vetorzinho para cá agora, paralelo a x. Quando eu somar esses vetores, vai dar algo mais ou menos para cá, digamos, né? Que é a soma desses dois aqui, vem para cá, vem para cá. Então, essa direção que ele caminha, ó, tá? Para um certo valor de V, né? Para um certo valor de V. Quando eu mudo o U, eu ando nessa direção aqui. Para um outro valor de V, por exemplo, imagine um outro valor de V, um outro ângulo. Que aqui, lembrando, ó, a gente pode imaginar, ó, o valor de meu ângulo aqui, né? Ó, minha coordenada para esse círculo aqui, minha coordenada V era esse ângulo aqui. Então, variando U, eu caminho nessa direção. Então, imagine um outro valor de V. Um outro valor de V agora, um outro ângulo, ó, digamos um ângulo para cá. Então, aquele ponto ele iria andar para cá. Tá bom? Agora eu vou fazer a derivada em relação a V. Derivada parcial de R em relação a V. Então aqui vai dar zero, aqui vai dar derivada de seno dá cosseno. Então U cosseno de V J mais U, que na verdade não é mais, né? Derivada de cosseno é menos seno, então menos U seno de V K. Portanto, dado um valor de U qualquer, né? Vamos imaginar um valor qualquer de U. Isso representa um plano, né? Por exemplo, pode ser esse plano aqui, pode ser esse plano aqui. Para cada plano tem um círculo de um certo tamanho. Então, vamos pensar nesse círculo aqui, ó, o verde. Então, variando V, o caminho na direção do círculo, um padrão circular. Então, dado um outro valor de U, eu vou ter um outro plano paralelo ao plano YZ, um outro círculo de outro tamanho de raio. E variando V, o caminho ao longo desse círculo. Ok? Então, esse aqui seria esse caso aqui, tá vendo? Repara que tem para x negativo também, tá? Então, para x negativo, ele estaria para cá. Então, o 14 é esse aqui. Agora vamos ao 15. Exercício 15. O exercício 15 e o 16, a gente vai ver que a expressão é muito mais complexa, né? Vamos fazer uma análise mais simplificada aqui, tá? Vamos tentar fazer uma análise mais simplificada. Aqui tem x, y, cadê o z? Será que eu não copiei o z? Ó, 15x e y. Não tem z.
Na verdade tem sim, né? É que eu copiei errado do livro, né? Quando eu recortei essa folha aqui, eu não devo ter reparado, mas tinha mais uma parte aqui. Eu acabei recortando incompleto, tá? Problema. Vamos tentar fazer essa análise aqui. Por exemplo, ó. Aqui era algo como sendo Z igual a U. Se eu não me engano era isso. No livro, tá? Z igual a U. Acho que era isso mesmo, tá? Vamos pegar aqui. Z igual a U. Primeira coisa a fazer. Vamos imaginar o valor de U igual a zero. Quando U igual a zero, ó, quanto é o cosseno de zero? 1. 1 menos 1 dá zero. Portanto, aqui dá o Z igual a zero. Aqui também dá zero. Ó. Colocando um zero aqui e um zero aqui. Seno de zero dá zero. Então, 0 menos 0 dá zero. Então, quando U igual a zero, ó, vale tudo zero. Então, se eu pegar aqui o sistema de coordenadas, quando U igual a zero, é a origem do sistema. Tá? Aí, das figuras que sobraram, eram essa e essa, né? Repara que essa aqui, ó, ela passa justamente pelo ponto zero, ó, na origem do sistema. Então a gente já pode identificar que aqui é o exercício 15, é esse, tá? Porque esse aqui, se eu não mostrar tão claramente, ó, ele não toca o eixo Z, ó, tá vendo? O único ponto que toca o eixo Z é aqui. Daqui para baixo, ele só circula o eixo Z. Vamos tentar analisar um pouco mais essa figura aqui, ó, estudar um pouquinho mais dela. Vou colocar aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui um cosseno de V. E aqui um seno de V. Então se a gente imaginar aqui por exemplo, um ângulo V qualquer, ó. Imagina aqui a partir do eixo X, aqui é o eixo X, né? Então eu vou abrir um ângulo aqui, um ângulo V, a partir do eixo X. Repara, ó, que aqui tem um padrão circular, ó, cosseno de V e seno de V, tá? Existe um padrão circular aqui, ó, em torno do plano XY. E esses termos em parênteses funcionariam como sendo raios, tá? Só que aqui o raio está diferente, ó, para x e para y. Então não é exatamente um círculo perfeito, é uma espécie de círculo deformado, né? Então, dado um valor qualquer de u, digamos o valor de u igual a 1. Então eu vou ter um vetor para cá. Aqui tem u, ó. Vou ter um certo vetor para cá. Então eu vou imaginar um plano paralelo a xy a partir daqui. E um padrão circular, mas não é um círculo perfeito, é um círculo deformado. Algo mais ou menos assim. Uma espécie de elipse, mas não é exatamente uma elipse, né? É bem mais deformado que uma elipse. Mas tem um padrão aqui, ó. Circular, não é um círculo perfeito. E aqui a gente percebe exatamente isso, ó. Existe uma espécie de padrão circular aqui, ó, tá vendo? É como se fosse essa linha de grades aqui, ó, caminhando daqui para cá. Então, por exemplo, a gente pode pensar em derivar essa expressão aqui, ó, tá? Em relação a V. Se eu derivar em relação a V, eu vou caminhar exatamente ao longo desses círculos imperfeitos, tá? Essa linha de grades aqui, ó. E quando eu caminho, variando a coordenada V. Vamos pensar na outra derivada agora. A derivada em relação a U. Ó. Então a derivada parcial de R em relação a U.
Então x, ó, aqui vai dar 1, derivada de seno, cosseno, né? Então vai dar 1 menos cosseno. 1 menos cosseno de V. Desculpa, cosseno de U. E aqui eu vou ter cosseno de V. E agora a outra parte, ó, vai dar a derivada em relação a U. Aqui dá 0, aqui dá mais seno. Então, mais seno U, seno V. Mais seno de U, seno de V, J. E aqui mais um K. Outro mais K. Então, quando eu mudo a variável U, eu caminho de que forma? Repara que V é uma constante, né? Ó. V aqui é uma constante, V aqui é uma constante, que eu estou variando apenas U. Então, ó, vamos imaginar um V constante, um ângulo constante qualquer. Digamos, esse ângulo aqui, ó. Um ângulo constante, certo? De que maneira eu caminho nesse ângulo, ó? Aqui aparece 1 menos cosseno e aqui aparece seno de U. E aqui tem um 1, né? Ou seja, esse 1 é um vetorzinho para cima na direção de Z. Então ele tem que subir, tá? Só que ele não sobe exatamente para cima, porque tem vetores em X e vetores em Y, que variam com U. Parece um padrão circular, né? Ó. Repara aqui, ó, que variando U, esse seno varia entre menos 1 e 1. Logo, em Y varia entre menos seno de V e mais seno de V. Então em Y, ó, ele vai meio que descrevendo um zigue-zague, ó, tá vendo? Um zigue-zague entre menos seno de V e mais seno de V. Por exemplo, aqui tem esse ângulo, né? Se eu pegar esse ângulo aqui e projetar para cá, ó, aqui é o mais seno de V e aqui é o menos seno de V. Então em Y ele vai variando daqui para cá. E em X, ó, repara que isso aqui varia entre menos 1 e 1. Então 1 menos 1 dá 0. E 1 menos 1 dá 2. Então isso aqui vai variar entre 0 e 2, ó. Então aqui em X, ó, ele varia entre 0 aqui e 2 aqui. Ele vai ficar oscilando daqui para cá. À medida que oscila para cá. E à medida que sobe, que tem esse vetor aqui, medida 1 aqui. Então ele é uma espécie de padrão circular, tá? Ele vai circulando e subindo. Exatamente o que tá, representa essas linhas aqui, tá vendo? Essas linhas tortas aqui, ó, elas estão subindo e elas estão circulando também. Mas não é um círculo perfeito. É uma espécie de círculo imperfeito, porque é descrita por esses raios 1 menos cosseno de U e seno de U. Ok? Então, esse aqui seria o 15. Portanto, esse aqui só pode ser o 16. Então, vamos estudar essa parte agora. Aqui. Vou pegar a expressão aqui. Questão 16. Legal. Vamos pensar para facilitar aqui, ó. Essa variável U, vamos pensar que ela está variando entre 0 e 1, tá? Então, para simplificar, vamos imaginar que o U está variando entre 0 e 1. Tá?
E aqui eu tenho um cosseno e um seno, né? A gente já viu que isso lembra um certo padrão circular, tá? No plano x, y. Vou pegar aqui o plano, opa. Vou pegar aqui o eixo z, eixo x e eixo y. Então existe um certo padrão circular aqui, ó. Nesse plano x, y. Por quê? Porque tem essa variável u aqui atuando em seno e cosseno em x, y, tá? Para um certo ângulo u aqui, vamos imaginar um ângulo aqui u, tá? Ok. Só que o que aparece aqui na frente é como se fosse uma espécie, ele estivesse modulando um raio, né? Esse círculo aqui, ele não é perfeito, ó. Por quê? Porque mano, ele até, de certa forma, ele é perfeito sim, tá? Porque aqui é exatamente igual em cima e embaixo, ó. 1 menos U, 1 menos U. 3 mais cosseno V, 3 mais cosseno V. Então, é como se esse raio, ele, de certa forma, fosse meio que constante. Já que quando você varia o valor de U aqui, ó, a gente vai ver que ele modifica aqui também, ó. Então, por exemplo, quando U vale 0, quando U vale 0, eu vou ter aqui 1. 1 multiplicando o restante, né? E quando U vale 1, eu vou ter que aqui vai valer 1 menos 1, 0. Portanto, seria é a origem do sistema, né? Quando eu coloco U igual a 1, aqui vai dar X igual a 0 e aqui vai dar Y igual a 0. Mas não é a origem do sistema, porque vai dar Z igual a 3, né? Então, mais ou menos aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto em que U vale 1. Então, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai zerar e aqui vai dar 3 vezes 1, 3. Então, é esse ponto aqui. É o ponto U igual a 0. Semelhante a o que está aqui na figura, ó. É esse ponto aqui, ó. É o ponto U igual a 1. Vou copiar ele para lá também. Eu coloquei U igual a 0, né? Não é igual a 0, não. É U igual a 1. Aqui é o ponto U igual a 1. E o ponto U igual a 0? Quando U igual a 0, ó, 3 vezes 0, 0. 1 menos 0, 1. Então, aqui vai dar seno de V. Aqui vai dar cosseno de 0, que é 1. E aqui vai dar seno de 0, que é 0. Então, para U igual a 0, não. Para U igual a 0. Aqui vai zerar, né? Esse aqui vai dar 0. Então vai dar o plano, vamos estar no plano XY. Aqui vai dar seno de Z, tá? Aqui vai dar 0, né? Ó. Aqui vai dar 1 menos 0 dá 1. E aqui vai dar 4π vezes 1 vai dar 4π. Cosseno de 4π é 1. Então aqui dá 1, aqui dá 1. Sobra apenas 3 mais cosseno de V. Então, vamos lá. Para U igual a 0. Para U igual a 0, já sabemos que Y vale 0. É o plano XZ. Com X variando entre 3 mais cosseno. Então, por exemplo, digamos que aqui é o ponto 3, ó. Então, X vai variar a partir daqui, né, em 3 mais cosseno V e 3 mais cosseno V só.
x vai variar entre 3 mais cosseno v. Ou seja, como aqui varia entre mais ou menos 1, isso aqui vai variar entre 2 e 4. Então o x vai variar entre o 2, entre o 2 e o 4. Tá? Então o x vai variar entre 2 e 4, quando u igual a 0. Quando esse ângulo é igual a 0, ou seja, quando essa reta encosta aqui. Então o x vai variar aqui. O y vai valer 0 e o z. O z vai variar, aqui vai dar 1 vezes CO. Vai simplesmente ser z igual a seno de v. Só que z igual a seno de v, quer dizer que z vai variar entre mais ou menos 1. Então o z vai variar entre aqui e aqui. Só que na verdade, trazendo para cá, ele vai variar entre aqui e aqui, né? Ou seja, isso é um círculo aqui. Isso representa um círculo exatamente aqui, no plano XZ, tá? Aí o que acontece quando eu aumento o meu ângulo U? Por exemplo, quando eu falo que U vale 90 graus. Quando U vale 90 graus, ó. 90 graus não, quando U vamos pegar o U valendo 1/8, por exemplo. Ó. Quando U vale 1/8, 4π vezes 1/8 dá π sobre 2. E cosseno de π sobre 2 dá 0. Logo, quando o U vale 1/8, o x dá 0. Então a gente vai para o plano YZ. 4π vezes 1/8 dá π sobre 2. Seno de π sobre 2 dá 1. Vamos lá, dá 1. 1 menos 1/8 dá 7/8. Então repara aqui, ó, que esse círculo aqui, ó, é como se fosse um círculo de raio 1, né? Que aqui ficou 1 menos 0. Como se fosse um raio 1 aqui. Valendo a partir do ponto 3, né? Aqui é o ponto 3, um círculo de raio 1. Okay? Agora é um círculo menor, ó, que é 1 menos 1/8 é 7/8. Então aqui, ó, eu tenho um círculo menor, tá? No plano YZ. Só que eu tenho que lembrar também, ó, que o Z vai ser 3 multiplicado com 1/8, 3/8. Então é como se fosse um pouquinho mais alto, ó. Então vou pegar aqui, ó, esse aqui, esse círculo estava em Z igual a 0. Agora eu vou pegar um valor de Z aqui um pouquinho mais alto, ó. Vou pegar um Z um pouquinho mais alto aqui. Um círculo um pouquinho menor agora. Já consegui visualizar aqui, ó, o círculo se fechando, né? Tá vendo? E à medida que U vai variando de 1/8 em 1/8, cada vez que ele varia 1/8 a mais, é meia volta, é 1/4 de volta, tá? Porque aqui, ó, repara que ele dá uma volta completa até aqui, depois ele dá uma outra volta completa. Então, cada trecho desse aqui, ó, equivale a 1/8. E ele vai descrevendo esse círculo, ó, variando um padrão circular aqui, ó, descrito por isso, no plano XY, que é esse círculo maior aqui, ó, esse círculo maior. Ele vai descrevendo esse círculo. Só que esse círculo vai diminuindo, ó, repara. Esse círculo aqui, ó, ele vai diminuindo, ó, até que chega aqui em cima e esse círculo está pequenininho, ó. Aqui é um círculo menor, aqui já é um círculo maior. Por que esse círculo vai diminuindo, ó? Por causa desse padrão aqui, ó, 1 menos U. Conforme o U aumenta, esse raio aqui, ó, vai diminuindo. Então esse círculo aqui, ó, aqui é um valor de raio, que é um raio menor, porque está subtraindo, ó, é 1 menos alguma coisa. Então essa subtração diminui esse círculo. Ao mesmo tempo que vai subindo, porque aqui está aumentando, ó. E repara que ele tem um padrão circular também, ó, sempre no eixo Z. Só que esse eixo Z ele pode variar com x, ó, que no caso esse padrão circular aqui, ó, em XZ, esse padrão circular, ou ele pode ter um padrão circular aqui, ó, com Z e Y, que é aqui esse outro círculo no plano
YZ. Então é isso, isso aqui ele vai descrevendo esses círculos que vão diminuindo de tamanho à medida que vão subindo. E é isso. Espero que tenham entendido aqui esses exercícios, tá? E novamente aqui, ó, precisar de alguma ajuda aí para resolver a sua prova, seus trabalhos aí, ou quer uma aula para tirar dúvidas, só entrar em contato comigo aqui, pode mandar mensagem, WhatsApp ou Telegram, tá bom? Vou ficando aqui. Muito obrigado aí pela atenção. Até mais.